de hoje: teoria ou prática? Teoria ou prática? As duas andam juntas. Teoria é bom porque você aprende alguma coisa teoricamente, mas nada como praticar para você viver o que você aprendeu na teoria. Prática ou teoria sem prática não funciona muito. Um médico, para fazer uma cirurgia, ele aprende durante pelo menos uns 3 anos a parte teórica da sua profissão. Mas para ele entender tudo aquilo que ele aprendeu escrevendo, lendo em livros, ele tem que praticar. E essa prática, ela vem com as residências que eles fazem, com os aprendizados que têm, olhando outros fazerem, e daí eles vão colocando em prática aquilo que ele aprendeu na teoria. Difícil você ver, por exemplo, um médico, um advogado, um engenheiro, um construtor que vive só de teoria. Eu fiz uma faculdade, mas e aí a prática? Você está exercendo a sua profissão? Não, eu não consigo porque tem coisas que eu tenho medo, tem coisas que eu não entendi. Espera um pouquinho, você precisa colocar em prática, você precisa praticar. Só a prática vai te trazer mais conhecimento. A teoria traz conhecimento, mas a prática leva a mim a fazermos, a alcançarmos aquilo que nós queremos. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um direcionamento de Deus, falando de vida espiritual, para viver nesta terra. Todo mundo tem uma profissão, todo mundo tem um desejo, tem um sonho no seu coração, justamente porque isso foi talvez plantado por Deus quando a pessoa nasceu. Os pais influenciaram bastante. Enfim, para a gente ser alguma coisa, para a gente viver alguma coisa, nós temos que praticar. E eu me lembro de um texto e pensei ele para começar essa ministração hoje. O texto de Salomão aos Eclesiastes, do capítulo 9, versículo 10. Acompanhe aqui no telão. Diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, tudo que você tem a oportunidade de fazer, de viver, faça, aproveite o tempo. Não adianta você viver só na teoria. Teoria é legal, é bom você ter conhecimento, mas a melhor coisa que tem para você aprender é praticando. Eu citei um exemplo aqui de manhã, entre tantos campeões que nós temos no mundo, pessoas que atingiram alvos, metas, foram além da mediocridade. Entenda, mediocridade é algo mediano, algo que todo mundo faz. Estes foram além da mediocridade. E um deles, que eu estava pesquisando e estudando um pouco mais sobre a vida dele, foi aquele nadador americano Michael Phelps. Michael Phelps, ele foi além daquilo que os outros faziam. E é interessante que, se você estudar ou vasculhar a história da vida desse rapaz, o seu treinador conta uma história que aos 11 anos de idade, ele tinha o sonho de ser nadador. Ele já nadava as suas braçadas. E nesse sonho de ser nadador, o seu treinador, muito inteligente, um belo dia disse para ele: escuta, escreva num papel o que você mais sonha na sua vida. E o menino, sem pestanejar, escreveu: ganhar uma medalha de ouro. E quando o treinador viu aquilo, olhou para ele, aí ele olhou para o treinador, segundo o treinador conta, falou assim, ele falou: eu acho que é muito, né? Espera um pouquinho, a medalha de bronze, a medalha de prata já tá bom. Ele falou: não, sonhe mesmo com a medalha de ouro. Mas para você ter essa medalha de ouro, você vai ter que se esforçar bastante. Deus ensinou os primeiros passos para uma pessoa que aprende a nadar, como ele dá as braçadas, como ele movimenta o seu pescoço, como ele movimenta os pés. Ele foi mostrando para ele teoricamente, mas nada como a prática.
E a história desse rapaz diz que ele começou a nadar, nadar, e ganhou algumas medalhas na escola onde ele estudava. Depois foi para a faculdade, ganhou também algumas medalhas lá. E ele foi começar, através das Olimpíadas, concorrer pelos Estados Unidos. E no auge de sua carreira, ele disputou a Olimpíada de Pequim, e nessa Olimpíada, ou antes dessa Olimpíada, ele, que hoje dá palestras por várias partes do mundo, falando do sucesso que ele obteve, como ele obteve esse sucesso, ele disse: nas Olimpíadas de Pequim, antes delas, no meu treinamento, eu incluía de 12 a 16 quilômetros de natação diária. Como assim? Imagina um cara nadando 12 quilômetros diariamente. Além disso, ele fazia musculação todos os dias. Além disso, ele fazia exercícios cardiorrespiratórios fora da piscina. Por exemplo, ele andava de bicicleta, ele fazia caminhada, ele pedalava. E também ele chegou a fazer exercícios em altitudes. Por exemplo, os jogadores brasileiros, os jogadores do Flamengo, a semana passada foram jogar, acho que no Equador, e no lugar onde eles foram, acho que foi Equador, eu não me lembro direito, existe aquele negócio de altitude. Se a pessoa chega com 20, 30 dias de antecedência, ele se adapta ao local. Se ele chegar num dia para jogar no outro, ele não vai ter o mesmo fôlego, porque a altitude diminui o fôlego de quem não está preparado. Então ele disse que até isso ele teve que fazer para superar os obstáculos da vida dele. E é interessante que Michael Phelps, ele, durante toda a sua carreira, ao longo de 20 anos disputando, ele conquistou 28 medalhas. 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Isso só em Olimpíadas. Estou falando de Olimpíadas. Ele quebrou 37 recordes mundiais. E o treinador dele, certa vez, disse que essas coisas aconteceram na vida de Phelps porque ele era uma pessoa muito focada. Ele praticava todo dia. Todo dia ele praticava. Numa de suas palestras, certa vez, Michael Phelps, ele disse: naqueles dias que você está em casa e você acorda e fala assim: puxa, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu tô cansado, eu não quero nem levantar mais cedo da cama, eu vou hoje. Ele falou, nesses dias era o dia que ele se estimulava mais para levantar, e nesses dias ele produzia 30% a mais do que os dias normais que ele treinava, só para provar para ele mesmo que ele tinha que vencer os obstáculos. Ele conta que nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ele teve uma situação assim adversa, e ele já havia treinado para isso. É interessante. Certa vez ele estava treinando e os seus óculos encheram d'água, e ele, em vez de fazer como todos os outros, tentar limpar para enxergar, ele continuou nadando. E aí, numa Olimpíada, acho que do Rio de Janeiro, se eu não me engano, aliás, na Olimpíada de Pequim, ele estava nadando, e ele tinha aquele 200 metros borboleta. Nos primeiros 25 metros que ele nadou, ele disse que ele ficou como se ficasse cego. Ele entrou muita água, arrebentou alguma coisa, e ele ficou sem visão. Mas ele tinha um foco. Ele falou, eu sei onde eu tenho que ir. E ele começou a nadar muito mais forte, sem enxergar quase que nada do que ele estava fazendo. Mas ele foi e voltou naqueles 200 metros, e ele conseguiu, ele disse, com o foco que eu tinha, eu consegui me manter, mesmo não enxergando muito. Eu sabia que eu tinha que chegar lá, bater, voltar e nadar mais do que o normal. Eu tinha um senso de direção e eu me esforcei muito. Naquele dia, que ele quase não enxergou nada,
ele diz que não só venceu a prova de 200 metros borboleta, como fez essa prova em 1 minuto, 52 segundos e 3 décimos. Um recorde mundial, 6 centésimos mais rápidos do que a marca anterior, que era dele próprio. Ele já havia quebrado o recorde nesse dia, mesmo com essa adversidade. Como ele treinava todo dia, ele acabou quebrando esse recorde, mesmo não tendo a visão 100% boa. Ou seja, para todas as questões da nossa vida, quando a gente quer vencer, a gente precisa praticar, precisa se esforçar. Só de teoria a gente não chega a lugar nenhum. Temos aqui, posso citar a nossa irmã Cris, né? Que a final do ano passado se formou advogada, mais uma advogada na igreja aqui. A irmã Sheila, que está estudando lá e tem o objetivo de chegar lá e vai chegar em nome de Jesus, né? Mas se você conversar com essas irmãs, você vai ver as adversidades que apareceram ao longo do tempo. A vontade de desistir, a vontade de parar. E a maioria esmagadora das pessoas que existem no mundo, elas são assim. Elas acham na teoria, não, se eu fizer 4 anos de estudo na faculdade, eu compro o livro tal, eu faço isso, eu faço aquilo, aí eu vou ter uma profissão, essa profissão vai me dar muito dinheiro, então eu vou fazer essa faculdade. Aí teoricamente tudo é bonito. Mas quando você começa a praticar, vem as adversidades. E aí vai de você. Se você realmente é uma pessoa que pratica aquilo que você crê, aquilo que você tem como foco, como objetivo, ou se você, como muitos, vai desistindo. Quantas pessoas desistiram de faculdade? Quantas pessoas desistiram de trabalho, de estudo, por exemplo, de músicos? Quantos músicos eu conheci que desistiram de aprender a música? Porque a música não é fácil. A música mesmo, não as notas que a gente sabe aí, do ré, mi, fá, sol, lá, si, que é legal. Hoje facilitaram isso com letras, né? As pessoas hoje que tocam aí, os principiantes ou alguns outros, eles se baseiam nessas partituras que são com letras e tal, mas aprender a música mesmo, aquele negócio que parece um cifrão, aquele monte de coisa, são poucos os que querem aprender. E eu estava conversando com o meu pastor, um dos meus pastores, na verdade, terça-feira passada. Eu ia até mandar um abraço para ele de manhã, acabei esquecendo. Pastor Benedito, se o senhor estiver assistindo agora à noite, está aí o abraço. E conversando com ele, eu perguntei dos filhos. Ele tem 4 filhos. Dos 4, 3, como eles moravam para perto lá, embora em Cerquilho, perto de Tatuí, 3 dos filhos deles entraram na escola de música que tem em Tatuí, que é muito conhecida no Brasil e também em partes do mundo. Muitos músicos de orquestras que tem no Brasil se formaram em Tatuí. E os filhos dele entraram na escola lá. Um deles, acho que o segundo, ele toca contrabaixo, ele tocava contrabaixo, sim, por exemplo, como eu, na igreja, e ele entrou lá na escola e aprendeu a música mesmo, e aprendeu a tocar aqueles baixolão, aqueles que o cara toca que não tem nem traste. A gente ainda usa traste ali para saber das notas. Quem toca por música, conhece o instrumento, ele toca assim. Bom, esses 3 meninos que entraram, que aprenderam a música, um deles é contratado da Orquestra Sinfônica de Campinas, um outro trabalha na escola onde ele se formou em Tatuí, e o outro lá na região onde ele está, ele vive dando aula, e os 3 estão muito bem. Por quê? Porque eles entraram e falaram o seguinte: não, nós vamos ser músico. Eu citei aqui de manhã uma entrevista que eu assisti tempos atrás, do Tim Maia, quando ele era vivo, né? Ele disse, foi perguntado para ele: escuta, para ser um músico bom, o que você precisa? Ele falou: primeiro você tem que ter um instrumento importado. Esse negócio faz mais de 25 anos, então naquela época usava-se muito instrumento importado, ainda se usa muito hoje. Porque instrumento nacional, infelizmente, não tem uma boa qualidade.
Mas ele disse, você tem que ter um bom instrumento importado e treinar todo dia. Se você treinar todo dia, você vai ser um excelente músico. Agora, se você for daqueles que fica tocando de vez em quando e tal, você vai ser mais um músico. Você vai viver naquela mediocridade. Quando o treinador falou para Michael Phelps, o grande nadador americano, se você se esforçar, se você praticar aquilo que você aprendeu aqui, os primeiros passos, você poderá ser um grande nadador. E ele disse, e eu quero, eu vou me esforçar. Ele disse que nas Olimpíadas, que existem a cada 4 anos, ele nesses 4 anos, 365 dias do ano, ele treinava, ele caminhava, ele nadava, ele andava de bicicleta, ele fazia exercícios respiratórios. Ele vencia uma Olimpíada, ele continuava já na outra semana a treinar. E se você olhar os grandes esportistas do mundo, eu citei aqui de manhã, antigamente nós tínhamos, né, hoje dá para contar nos dedos, mas antigamente, por exemplo, falando de futebol, a gente tinha alguns jogadores, camisa 10, que eram muito bons batedores de falta. O cara pegava a bola, colocava e ele sabia o lugar certinho de colocar no gol. Por mais bom que fosse o goleiro, ele sabia. Eu posso citar alguns aí, Pelé, Zico, Roberto Dinamite, Ailton Lira, e os mais velhos devem saber de outros aí, né? Recentemente, tínhamos um que era goleiro do São Paulo, Rogério Ceni, que também, apesar de ser goleiro, fez muitos gols. E por que eles conseguiam fazer e os outros não? Eles mesmos explicam. Após o treinamento, terminou o treinamento, a maioria do jogador pega o seu carrão, pega a sua malinha e vai embora. Vai curtir a noite, vai curtir a família e vai para casa. Eles ficavam até 1, 2 horas depois do treino, treinando faltas. E quanto mais você pratica, melhor você fica. Se você olhar a história daquele jogador de basquete americano, o Michael Jordan, se você ler a história dele, você vai ver que ele fala assim, eu vivia o dia todo, eu vivia pós-treinamento, treinando aquelas de 3 pontos, de várias partes da quadra ele treinava, de várias partes da quadra, e se tornou um dos maiores jogadores de basquete do mundo. E por que ele fazia isso? Simples, porque ele praticava. É legal você ouvir teoria, mas a melhor coisa que existe é você colocar em prática aquilo que você aprende. E por que eu estou falando isso hoje? Porque se a gente olhar para a nossa vida espiritual, a gente precisa mudar algumas coisas dentro de nós. Na verdade, a gente precisa praticar algumas coisas que nós lemos na Bíblia, mas para muitos é só mais uma leitura. Para muitos ele fica, quando ele ouve um texto, lê um texto, ele fica arrepiado, ele se emociona, mas é só. Nós precisamos, entenda essa expressão, nós precisamos de cristãos hoje que tenham experiências com Deus. E como é que eu adquiro experiências com Deus? Quando eu leio a palavra e eu coloco em prática a palavra. Quando eu pratico a palavra, eu passo a crescer e a viver de uma forma diferente. Gostaria de ler um texto com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Nossa, que silêncio, Jesus. Vem misericórdia, Pai. Será que você pode falar assim, aleluia, Jesus, glória a Deus? Mesmo porque nós não estamos num velório, né? Deus é bom. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, reparta aí a leitura com ele. Hebreus
capítulo 12. Robertão, aquela dica depois lá, beleza? Lembra? Obrigado. A partir do versículo 1, se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver uma série de nomes que foram citados para que a nossa fé, nós pudéssemos crescer, que a nossa fé pudesse crescer, de ser desenvolvida, lendo os testemunhos desses irmãos. Esses irmãos foram irmãos que eles não viveram a teoria bíblica, eles viveram a prática. E a prática que eles tiveram da Bíblia foi tão grande que os nomes deles estão citados aqui. Aí o autor de Hebreus, capítulo 12, no versículo 1, parece até que ele está escrevendo para a gente, ele diz assim: portanto, também nós, diga assim comigo, também nós. Se tem alguém do teu lado, diga para ele, também nós. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, é só você ler o capítulo 11 que você vai entender o que ele está querendo dizer. Ele diz o seguinte: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O texto ainda diz: ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Versículo 4, ele diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Versículo 5, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Que palavra de ânimo é essa? Ele diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, versículo 6, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Versículo 8, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Aí ele ainda dá um exemplo para você e eu entendermos o que ele quer dizer. Ele diz, versículo 9, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Versículo 10, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Versículo 11, ele ainda explica, ele fala, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Versículo 12, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. 13 e último desse que quero ler, ele diz, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. E que o escritor de Hebreus está ensinando aqui? Ele explica no versículo 1. Já que a gente tem ideia de como funciona a vida espiritual, a fé, o cristianismo, a mensagem do evangelho, se a gente entendeu, a gente pratica. E como é que a gente pratica? No domingo, quando eu vou para a igreja, eu pratico. Não. Domingo
na igreja, ou na quinta, na igreja, é o momento que nós temos de adorar a Deus, cantar louvores ao seu nome, de termos comunhão uns com os outros e de aprendermos mais. Agora, se eu não ler a Bíblia todos os dias, eu vou ficar para trás. Se eu não orar todos os dias, eu vou ficar para trás. A prática, ela só vem, a teoria, na verdade, ela só acontece quando eu pratico. Não adianta nada eu ler aqui, por exemplo, ele diz assim: já que a gente está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, a gente tem que se livrar daquilo que nos atrapalha. A gente olha e fala assim: é verdade, eu preciso, viu, Emerson, me livrar daquilo que me atrapalha. Realmente eu preciso. A palavra tem razão. Só que começa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você volta no outro domingo e fala assim: nossa, eu passei a semana toda e eu não me livrei das coisas que me atrapalham. Você lê o texto e diz assim: eu preciso me livrar do pecado que me envolve. De que forma que eu livro do pecado que me envolve? Fugindo dele, largando dele. Agora, eu leio isso, falo ao coração, assim: é verdade, viu? Eu preciso me livrar do pecado também. Mas eu vou vivendo a vida e fazendo a mesma coisa. Só teoria. Ele também diz assim: a gente tem que correr com perseverança a corrida que foi proposta. Que tipo de corrida é essa? O apóstolo Paulo, ele deu uma dica, acompanha aqui no telão, está no livro de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, ele diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? A gente sabe disso. Aí ele diz: então corram de tal modo que alcancem o prêmio. Versículo 25, ele explica, ele diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Mas para quê? Ora, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, ele diz, o fazemos, a gente se submete a um treinamento rigoroso, para quê? Para ganhar uma coroa que dura para sempre. Versículo 26, ele diz: sendo assim, ele está falando dele, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu estou correndo porque tem um cara ali que é crente, tem outro que é crente, então eu estou correndo junto com eles. Mas e se eles desistirem? Eu também paro. Eu preciso de incentivo. Não, ele falou: eu não corro como quem não tem alvo, eu corro e também não luto como quem esmurra o ar, diz: venci, ponto. Não. Ele diz: eu esmurro meu corpo, em vez de esmurrar o ar, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de eu ter pregado para os outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E o que Paulo está dizendo? Ele comparou a fé, a caminhada nossa, diária, de prática, como um cara que corre num estádio. O que eu falei aqui para você, por exemplo, do Michael Phelps. O que eu falei para você do Michael Jordan e de outros tantos jogadores que passaram a mediocridade e venceram, foram reconhecidos na vida. Eles tinham um objetivo e eles alcançaram esse objetivo. Por quê? Porque eles treinavam todo dia. Aí você fala assim: pastor, mas aí eles, na minha profissão eu sou bem sucedido porque eu faço bem o que eu faço. Glória a Deus. Mas e na tua vida espiritual? Por que a gente vive hoje no século 21, o século da tecnologia, o século do conhecimento? Nunca se teve tanto conhecimento como se tem hoje, nunca se teve tanta tecnologia como se tem hoje. Mesmo com tudo isso, vivemos num mundo de mediocridade. Um ou outro se destaca numa profissão, se destaca numa coisa que é chamado para fazer, falar, mas a maioria é medíocre, tem uma vida mediana. Por quê? Porque a pessoa acostumou com aquilo. Porque a pessoa, ela mesma se limitou, ela não quis crescer, ela não quis ir para frente, ela parou, ela estagnou, para ela está bom. Como o próprio autor de Hebreus disse aqui, ou sugeriu: se eu realmente entendo os irmãos que venceram, e eles conseguiram vencer porque eles lutaram, ora, eu também vou lutar para que eu alcance lá. De que forma? Eu não vou olhar mais para as circunstâncias, eu vou olhar para o alvo. Qual é meu alvo? Chegar nos céus.
Para eu chegar aos céus, eu preciso continuar essa caminhada, que não é fácil. Eu citei há pouco aqui o presbítero Jackson com as suas filhas. Desde criança tem ensinado as meninas no caminho que devem andar. E se ele continuar, quando elas crescerem, elas vão estar aqui cantando, quem sabe no ministério de louvor e louvando a Deus. Por quê? Porque é prática. Não adianta você falar para o teu filho assim: você precisa ir para a igreja. Você é o treinador dele, você é o treinador dela. Você pai ou você mãe, você é o treinador. Você que tem que chegar e mostrar: você pode. Eu tive experiências com Deus. Eu fico imaginando as histórias que Jacó contava para José, que ele amava muito José. E eu fico imaginando as histórias que ele contava. Falou: filho, eu já dei tanta cabeçada na minha vida, eu fiz tanta falcatrua, eu dei tanto chapéu nos outros, que tudo isso veio sobre mim. Mas um dia eu me encontrei com Deus, eu tive uma experiência com Ele, eu tive uma visão, e eu vi Deus, Ele lá, e era anjo que subia, descia, e essa visão trouxe para mim um reconhecimento daquilo que eu estava de errado, e eu precisava mudar de vida. Aí eu falei com Deus, eu agarrei o anjo, e o anjo acabou tocando na minha perna. Seu pai, ele é meio manco assim, porque ele teve uma experiência com o anjo, mas aquele dia foi maravilhoso, porque a minha vida mudou, José. A partir daquele dia a minha vida é outra. Deus anda comigo, eu ando com Deus. O que a gente vive hoje são crentes teóricos, crentes que leem a Bíblia, mas, como eu disse semana passada, não pratica. E a única forma que nós temos de crescer como cristãos é citar a palavra, irmãos. Só cita a palavra quem conhece, quem estuda, quem lê todo dia. Pastor, mas eu tenho que ler todo dia? Não, irmão, você não tem que ter nada. Você tem que entender o que é mais importante para você. Se é importante para você viver na presença de um Deus, viver uma vida assim, saudável, estável, você precisa mudar algumas coisas na tua vida. Porque se você não tiver um conhecimento da palavra e não praticá-la, você vai ter uma vida de altos e baixos, como muita gente tem. Vou te dar exemplos. Pessoas que têm uma vida financeira alta e baixa. Ele nunca consegue... Primeiro, algumas coisas ele precisa identificar. Está gastando mais do que ganha. Se é cristão, ele devia entender a palavra, porque a palavra já ensina que quem é cristão, ele tem conhecimento. Quando ele oferta, quando ele entrega dízimos, a bênção do Senhor vem: dai e ser-vos-á dado. Ou seja, ele começa a praticar, ele não fica só na teoria. Ele não lê e fala assim: não, mas isso aqui é para o Velho Testamento, né? Novo Testamento, no Novo Testamento o apóstolo Paulo, Jesus e outros ensinam inclusive as pessoas a serem generosas, a não ficarem só no dízimo, a passar o dízimo e ser generoso. Generoso com outras pessoas, generoso com tanta gente que faz, tantas associações que fazem coisas boas, generoso até com a obra de Deus, para manter a obra do Senhor Deus na terra, para que pessoas sejam alcançadas. Aquele que entende a Bíblia, ele vai além. Então o que ele faz? Ele pratica. Por exemplo, a pessoa está enferma, ela não aceita aquela enfermidade. Entenda essa expressão, aceita. Pastor, como é que é isso? Vou te explicar. Porque eu conheço um monte de gente que fala assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. É a teoria da Bíblia. Mas qual é a prática? Eu estou com um bico de papagaio faz 20 anos. Aliás, tem uns até que já declaram, né? Você fala para ele: o que você tem? Eu tenho um bico de papagaio há 20 anos. O que você tem? Eu tenho diabetes. As dançarinas do diabo correm no meu sangue. Não, irmão, não declare isso, irmã. Use o antídoto da palavra. Por mais que ela esteja no teu corpo, declare de manhã cedo. Ore.
Eu estou falando porque eu luto contra isso. Minha mãe, meu pai eram diabéticos. Eu e os meus irmãos, a gente tem todas as possibilidades de ter, e de vez em quando altera mesmo. O que eu faço? Eu fui no médico, o médico me receitou um remédio, beleza, tomo, mas eu me cuidei. Me cuidei de que forma? Diminuí o negócio de doce, como menos doce. Ai, mas eu não consigo ficar sem doce. Eu consigo hoje. Diminuí, não janto mais. Alguns irmãos não acreditam, né? Mas eu não janto mais. Como só um lanchinho, alguma coisinha. Ó, coisa linda. 1,95, 96 quilos. Aí. Prática. Porque todo dia eu sou tentado. Todo dia eu sou tentado a enfiar o pé na jaca. Mas o que eu faço? Eu pratico todos os dias para eu ter uma vida melhor e estável. Se eu não tomar cuidado com algumas coisas, e também eu vou além, tá? Além disso, eu oro. Eu já orei acho que algumas vezes por mim, mas eu oro, e Deus sabe disso. Todas as vezes que eu oro por este assunto, eu oro por todos os irmãos que eu conheço, que tem esse mal de diabetes aí no sangue. Eu oro, Senhor, cura este irmão, esta irmã, em nome de Jesus. Eu oro. Mas será que Deus cura? É lógico que Deus cura. Sogro do meu irmão em Itapetininga, 82 anos de idade, há 10 anos atrás, 7 anos atrás, ele orou e falou assim: Senhor, cura a minha vida, tem misericórdia. E ele tinha coisa alta, 300, 400. O que aconteceu? Ele começou a praticar, ele começou a diminuir um pouco disso, um pouco daquilo. Irmão, ele fez um outro exame, até hoje ele mede, a gente dá até risada, ele mede assim, ó, incrível, é 90, é 90 e pouco, é incrível. O velho, 80, ele lá vai fumaça e está perfeito. Porque quando nós praticamos a palavra, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Você vai ver, quando ele crescer, ele vai servir o Deus que você serve. Pratica o que a Bíblia diz. Recita os textos da palavra diariamente. O Brasil é uma porcaria. Não. O Brasil é um lugar de bênção. Porque o Deus Todo-Poderoso ama essa terra. Ama a mim, ama você. E Ele está conosco todo dia. A verdade, meus irmãos, é que muita gente não pratica a palavra. O Jackson citou aqui, quinta-feira passada, sobre a vida de Filipe e daquele eunuco. Eu não tenho tempo de ler o texto, está em Atos 8, mas eu vou tentar aqui sintetizar a história para você entender. Havia um eunuco, ele era etíope, ele era daquela região de Etiópia. Havia naquela região uma tribo que tinha umas rainhas, e essas rainhas, ele até explicou isso na quinta-feira, elas tinham um codinome, Candace, e essas rainhas que eram as mães, elas tinham um exército forte. Eu li sobre isso na sexta-feira. Uma vez, determinado homem, Napoleão, ele tentou levantar forças contra esta cidadela, contra esse local dessas mulheres, e a rainha disse para ele: pensa bem, para depois você não se arrepender. E a história diz que Napoleão olhou e ele viu que aquelas mulheres eram fortes e muito bem treinadas. Bom, um pouco antes, nesse vilarejo tinha esse eunuco. Eunuco era aquele homem que era castrado, que ele vivia no meio de um harém. Por exemplo, os reis tinham seus eunucos. Os reis tinham muitas mulheres. Para não haver problemas sexuais, esses homens eram castrados. Na maioria das vezes, eles até se dispunham a viver para servir o rei. Esse cara etíope era um deles. O texto diz como ele e outros etíopes, eles tinham o costume de ir para Jerusalém para adorar lá a Deus. E nessas idas e vindas, quando ele ia lá, certa vez, nessa vez que ele foi, ele ouviu um relato lá. E ele viu a leitura que se era feita
ele viu aquela leitura, e aquela leitura estava dizendo o seguinte, falando sobre Jesus, Isaías, uma leitura de 500 anos, quase 600 anos antes. Ele foi levado para o matadouro como uma ovelha muda. Como os tosqueadores tosqueavam uma ovelha, assim eles fizeram com ele. Ele não tinha nem família. Ele foi tirado, a sua vida foi tirada desta terra. Depois você lê na sua casa, está registrado em Atos 8, a partir do 25. E o texto diz que quando esse homem ouviu isso, ele pegou essa parte que era um hábito dos judeus. Eu já falei sobre isso aqui também. Os judeus tinham um negócio que na versão antiga da Bíblia usa essa expressão, filactério. Filactério eram uns negocinhos de lata, assim, umas caixinhas de lata, que ou eles usavam presos na testa ou nos braços. Então durante o dia tinha lá dentro algumas escritas, e eles puxavam a escrita antiga para ler textos bíblicos, e durante o dia ir lembrando, ou no braço ou na testa. Eu imagino que esse etíope, quando ele ouviu isso, ele saiu dali e ele ficou lendo aquilo. Ele ficou lendo, ele falou, poxa, ele foi levado para um matadouro, como uma ovelha, foi tosqueada e não abriu a boca. Ele foi levado para ali, e ele ficou falando, e ele lia. Aí ele saiu dali, pegou a sua carruagem, saiu, e ele lia, e ele lia, e ele lia em voz alta, do jeito que os caras liam lá, até que o Espírito chega e toca no coração de Filipe e fala assim, Filipe, foi o que o Jackson explicou aqui na quinta-feira, dá uma corridinha, e até para você dar uma corridinha você tem que estar preparado, senão você acaba tropicando ou fica sem fôlego. Dá uma corridinha, vai lá, e vê o que aquele homem está falando. Filipe, diz o texto que ele se levantou, correu lá, opa, você está falando o quê? Pô, eu estou lendo um texto aqui, mas você entendeu? Não entendi, eu não tenho ninguém que me explique. Ele falou, eu posso te explicar, opa, vem para cá. Subiu na carruagem, e o texto diz que ele explicou tintim por tintim do que representava aquela profecia de Isaías. E quando chegou num determinado momento que ele entendeu, ele chega e fala assim, pô, tem água ali. O relato que diz em paralelo à Bíblia é que havia uma poça d'água. Tem água ali, que importa de eu ser batizado? O que impede? Inclusive domingo que vem, se Deus permitir, no culto da manhã, vamos ter batismo aqui em nome de Jesus. Falou, basta você crer em Jesus, crer que Jesus é o Senhor e Salvador. Ele falou, eu creio. Então para a carruagem. Parou a carruagem e pegou a água, batizou o eunuco. O texto diz que o Espírito levou Filipe para outro lugar para evangelizar outras pessoas. E eu falei aqui de manhã, eu fico imaginando o eunuco voltando para casa, porque ele teve uma experiência. Ele leu o texto, teoria, mas alguém mostrou para ele a prática. Aí ele viveu a prática. Aí nessa prática ele foi batizado e saiu dali regozijante. Eu não acredito que esse etíope aqui chegou lá no meio da tribo dele, da onde ele morava, das mulheres que ele servia, e falou assim, eu tive uma experiência com Deus lá, foi legal, pô. Eu imagino que ele chegou lá, olharam a alegria nele. O que aconteceu? Poxa, eu ia para Jerusalém adorar Deus, mas eu ia assim, eu ia lá, adorava, fazia o que os outros faziam, cantava, batia palma, levantava a mão, mas não era daquilo que eu não entendia muito. Mas agora eu entendo. Agora mais do que nunca eu quero adorar esse Deus, porque Ele um dia deu a vida na cruz por mim. Ele que não tinha pecados, Ele que não precisava ser batizado, Ele se batizou, Ele foi batizado, Ele não pecou. Levaram Ele e Ele não falou nada. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, deram chicotadas, bateram pregos nas suas mãos, nos seus pés,
mas ele tinha um foco. Ele treinou 30 e poucos anos para isso. E você pensa que ele não pensou em desistir? Ele pensou. Na sua oração antes de ser preso, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. E o texto diz que Deus não falou nada. Pois ele foi preso, ele foi mutilado, ele foi crucificado, ele foi até o fim. E agora eu entendo por que que Deus existe e por que que Ele me ama tanto. Agora mais do que nunca, quando vocês permitirem, eu vou para Jerusalém para adorar esse Deus, porque Ele mudou a história da minha vida. Agora, irmãos, para encerrar aqui, entenda: se Filipe não tivesse se disposto, a mais jovem, ir para a escola bíblica, ou ir para a sinagoga, vasculhar textos, e lá alguém explicar para ele, e ele entender e começar a praticar, ele não teria condição nenhuma de elucidar a dúvida que o eunuco tinha. Ele também podia ter falado o seguinte para o Espírito: Senhor Espírito, eu estou ocupado, eu tenho mais o que fazer, eu tenho outras coisas importantes na minha vida, eu não posso agora ir lá falar com o cara. Se fosse talvez no século 21, no meio de tanta mediocridade, provavelmente o Espírito ouviria isso. A verdade que eu quero te mostrar, meu irmão, com essa ministração, é que nós temos Jesus, Ele anda conosco todo o tempo, a gente tem a Bíblia, e se você olhar na internet, você vai ver que a cada semana são mortos irmãos na China, na África, que só porque receberam Jesus como Salvador e são pegos às vezes lendo a Bíblia assim escondido, e são mortos, alguns queimados. A gente tem a Bíblia, pode carregar, pode levar, pode ler a hora que quiser, na hora do almoço, depois da janta, de manhã cedo, de tarde, de madrugada, na igreja. Eu posso ler a teoria, que não adianta só ler. O Jô Soares, ele disse que leu 4 vezes a Bíblia e não entendeu nada. Não quer dizer nada só ler. O que importa é conhecer e praticar. Porque quando você pratica a palavra, coisas tremendas começam a acontecer, milagres extraordinários começam a surgir. Mas para isso é preciso se levantar de manhã, assim: hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou orar. Fiquei feliz de ouvir aqui de um casal aqui da igreja, que eu citei aqui na época do meu pai e minha mãe. A gente tinha aqueles cultos em casa, né? Uma vez por semana tinha aquele cultinho, né? Meu pai ainda brincava: ó, você vai abrir com a oração, você vai cantar, você vai pregar, e eu tiro oferta. Meu pai ainda brincava assim. E a gente tinha aqueles cultinhos, e nesses cultinhos, isso trouxe para a gente ensinamentos. É por isso que a gente hoje prega a palavra. Hábitos se criam, se desenvolvem. Se você quer ter uma vida abençoada, saudável, uma família abençoada, saudável, começa a praticar todo dia. Pastor, mas não tenho mais tempo para isso, porque fulano já se... Não, começa a praticar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. Pratica todo dia. De que forma? Se precisar, ficar até de madrugada, mas eu vou ficar nadando. Lembra de Michael Phelps? Ele foi o campeão dos campeões em natação, porque ele praticava todo dia. Se você quer ter vitória na tua vida, não é só campanha que vai resolver. Não é só indo na igreja de domingo, vez ou outra, que vai resolver. Isso até ajuda, mas não resolve. O que resolve é você praticar a palavra. E além de Deus abençoar a tua vida, Ele quer abençoar outros através de você. Porque lembre-se, a bênção do Senhor não está no lugar.
A bênção do Senhor está em você. É que você ainda não descobriu, você não lê Bíblia, você não pratica. Porque se você descobrir, a bênção do Senhor está onde você está. Onde você está a bênção do Senhor. Pastor, como é isso? É simples. Porque isso acontece porque você é pastor. Não, acontecia isso comigo antes de eu ser pastor. Eu chegava em vários lugares, o lugar estava vazio, de repente começa a encher. Eu vou almoçar num bar do irmão aqui da igreja, durante a semana, a esposa dele até brincou. Um dia estava parado lá, uns anos atrás, estava parado. Quando eu entrei, ela falou assim: ixi, vamos se preparar que o pastor chegou. E foi batata, o bar encheu de gente para comer. Por quê? Porque eu sou melhor do que outro? Não, porque eu creio, a bênção do Senhor está em mim. Aonde eu chego, a bênção do Senhor está. E Deus quer usar a minha e a tua vida para abençoar outros. Porque a gente tem que começar a praticar a palavra. Porque citar o texto, falar, a gente tem que praticar. Amém, irmãos? Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus chamou você para ser uma bênção. Aliás, fala para ele assim: você tem potencial, viu? Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Porque Jesus falou que está comigo e contigo todos os dias. Não depende da gente. Amém? Quero encerrar aqui lendo um texto com você. Você que trouxe a sua Bíblia aí, fique em pé, em nome de Jesus. Vamos ler juntos o livro de Eclesiastes, capítulo 5. Deus é bom. Algumas dicas de Salomão para a gente ter uma vida abençoada. Amém? Achamos aí Eclesiastes 5. Jesus, eu estou achando vocês hoje meio, sei lá, tá tudo bem com vocês, irmãos? Ah, bom, vamos lá. Eu já estou acabando, tá? Já estou acabando. Eclesiastes 5, versículo 1. Conselhos de Salomão diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Versículo 2 ele diz: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Versículo 3 ele ainda aconselha: das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Versículo 4: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor 5 não fazer voto do que fazer e não cumprir. Versículo 6 ele diz: não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Versículo 7 e último desse que quero ler, leia o restante na sua casa, se assim você desejar. Ele diz: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. O que Salomão disse? Você levantou de manhã, coloque-se na presença do Senhor. Você veio à casa do Senhor, seja reverente. Aonde você estiver, tenha reverência. Por quê? Porque Deus está com a gente todo o tempo. Deus anda comigo e anda contigo. Amém? Eu não sei se você sabia, mas Deus anda com você toda hora da tua vida, né? É só você abrir Mateus 28:20. Jesus falou: estou com vocês todos os dias. Então, só de a gente ver isso, só da gente entender que Jesus também nos ensinou, a palavra dele em Hebreus, em 1 Coríntios 11 fala sobre isso, 1 Coríntios 12 fala sobre isso. Nós, todos aqueles que falam que Jesus é o Senhor, falam através do Espírito. Quando você recebe Deus como Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você recebe a presença do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo diz assim: toma cuidado para você não pegar o teu corpo, que agora é o santuário do Deus vivo que está habitando em você, e você agora pega e vive, pega com esse Espírito dentro de você, esse santuário purificado, com os pecados perdoados, e você pega agora e volta a viver a vida que você vivia. Toma cuidado, seja reverente, tenha entendimento. Agora você tem uma carreira que está proposta. Qual que é agora? É seguir a Cristo e chegar nos céus. E olha, meus irmãos, pelas coisas que acontecem, falta pouco, que a Bíblia está se cumprindo.
Agora é hora de ficar firme, agora é hora de olhar para Cristo, de estar com os olhos fitos, de seguir a carreira que foi proposta. É difícil, mas se a gente se esforçar, praticar todo dia, levantar de manhã e nadar, levantar de manhã e correr, se esforçar, espiritualmente falando, a gente vai estar sempre pronto para quando Jesus voltar, ou para quando a gente chegar em algum lugar, Deus vai usar a minha vida e a tua vida, porque a bênção dele está na minha vida e na tua vida. Você vai ser a bênção do Senhor onde você estiver. Mas a gente precisa praticar isso. E chegou o momento da gente despertar. Agora no ano brasileiro, está começando a partir de quinta-feira o ano brasileiro, né? Infelizmente. Então já que está começando a partir de quinta-feira o ano brasileiro, vamos começar a praticar mais a palavra de Deus. A citar a palavra de Deus. Vamos começar mais, aproveita o feriado agora. E já começa a criar o hábito. Levanta de manhã, pega um texto. Pastor, mas eu leio aonde? Eu até brinquei de manhã aqui. Os mais velhos aqui, antigamente tinha caixinha de promessa, né? Tem algum velho aqui que lembra disso além de mim? Obrigado, Paulo. Obrigado aos armaras. Obrigado, viu? Caixinha de promessa. Tinha uns textos dentro. Aí de manhã cedo a gente chegava assim, opa, vou tirar um versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Quando você chegava no outro dia e girava assim, corrige-te, ó Jerusalém. Não, esse não é para mim. Não, fala a Deus. Porque tinha vários para você pegar. A gente não tem mais a caixinha de promessa, mas a gente tem a Bíblia. Quer uma dica? Lê Provérbios. Começa a ler Provérbios. Lê o capítulo 1 um dia, o capítulo 2 outro dia. Vai lendo, mas lê assim, ó. Vai entendendo e vai praticando. Você vai ver que só de você ler Provérbios, a tua vida vai mudar. Só de você orar todo dia, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, a tua vida vai mudar. Coloca esse hábito na tua vida. Ora quando você está chegando na empresa, ora. Você está no caminho, Senhor, abençoa meu caminho, Pai, livra de todo mal. Você está voltando para casa, Senhor, obrigado por esse dia de trabalho, eu quero chegar em casa em paz. Me ajuda, Senhor. E se acontecer alguma coisa, Deus ainda vai estar contigo e vai te livrar. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos, vamos orar juntos.